Começando com uma revelação espiritual, canalizada aqui através do oráculo para vocês. Vamos ver. Já uma energia aqui principal. Vamos se situar na sua leitura, com uma carta aqui, para a gente já começar. Lembrando, claro, que é uma leitura coletiva, é preciso que você adapte para a sua situação, para a sua realidade, tá bom? Vamos ver a energia aqui principal. O tornado, meus amores. Gente do céu, que situação aí, como é que eu posso dizer? Que baguncinha, né? Na cabeça, no sentimento de vocês, né? Que intensidade, né, pessoal? Nossa Senhora. Gente, aqui a energia é tão intensa, né? Algo assim tão forte que chega a ser confuso, né? Chega a ser confuso, tá? Aqui a espiritualidade vem falando que talvez aí ao redor de vocês exista também um ambiente, uma situação, um contexto assim, é um pouquinho tumultuado, né? Porém, a carta do tornado vem falando disso, é como se tivesse você e essa pessoa, né, juntos, porque o tornado ele sai arrastando tudo, né? Então eu vejo assim que o sentimento de vocês é uma coisa como se arrastasse um para perto do outro, tá? Então é uma situação que é um pouquinho delicada, por quê? Porque é intensa, mas existe uma certa confusão ao redor, uma certa agitação, como eu falei, há um tumulto, ou existem pessoas assim tentando atrapalhar, ou existe uma situação fatídica aí entre vocês, algo específico, ou a pessoa, né, às vezes é um pouquinho confusa, é um pouquinho tumultuada, né, sai arrastando tudo aí por onde passa, mas eu vejo que é uma situação muito intensa, tá? A gente aqui fala de uma intensidade muito grande, e eu vejo, assim, é um fenômeno aqui da natureza, né, digamos assim, e é algo que aconteceu tudo assim muito natural entre vocês, sabe? Parece que foi uma conexão, como eu falei, que foi passando e foi arrastando, né, a sua emoção, foi arrastando ali seu sentimento, puxando a sua atenção, né, pra essa pessoa e vice-versa também, tá? Falando aqui pra você, porque é você que tá me assistindo, mas dessa pessoa também em relação a você. É aquela coisa que é difícil de controlar, né? Aquela coisa assim que a gente, basicamente assim, por mais que a gente lute contra, a vontade é de se render, né? A vontade é de se render, de não lutar contra, porque é difícil, né? É uma força aqui muito potente, algo muito intenso, tá? Então, eu gosto assim desse oráculo, né, por conta dessas analogias, né? Então vocês podem sentir mesmo que a pessoa chegou de uma forma avassaladora, tirando algumas coisas aí do lugar na sua vida, mexendo muito com você, né? Pode ter sido assim desde o início, mas parece que no decorrer do tempo a situação fica aí um pouquinho confusa. Porém, é algo muito avassalador, muito intenso, tá? Tanto da sua parte como da parte dessa pessoa. Pode ser uma situação, como eu já falei aqui, inclusive até que muita coisa fica misturada, né? Como eu falei, vai passando, vai arrastando tudo. Aí no meio entra a emoção, entra o desejo, a paixão, entra talvez alguns medos, inseguranças, entra a discussão, entra o ciúme, então fica ali um bolo tudo misturado. Então é uma situação aqui, gente, olha, precisa parar, botar os pés no chão, tentar organizar as ideias, tá? Tanto você como essa pessoa, porque é realmente uma coisa que é intensa. Essa é a palavra realmente que melhor traduz aqui, tá? Então já temos uma revelação, né, da situação aí forte, tá? Porém, que precisa aí de alguns ajustes, né? Precisa realmente colocar cada emoção no seu lugar, cada coisa no seu lugar, cada prioridade no seu lugar, tá? Então veja aí também se a situação de vocês está sendo recíproca, né? Ou se tem alguém realmente se empenhando mais, se esforçando mais e misturando. Às vezes a gente mistura um pouquinho do amor, mistura com ego, com orgulho, né? Às vezes a gente mistura até um pouquinho de carência, tá, meus amores? Então, atenção, né? Vamos separar cada coisa, ver o que é realmente um sentimento verdadeiro, o que já virou ego, orgulho ferido, né? O que tem aí de mágoa também nesse bolo. Então, se você puder tirar tiver uma oportunidade, tirar um pedacinho aí de tempo para organizar as ideias, vai ser bom, né? Para ver realmente o que é que você quer, o que você tá dando, o que você tá recebendo, o que você realmente merece. Porque, pelo que eu tô vendo, é uma pessoa muito confusa, né? Que fica ali no meio. Ou é uma pessoa que tá no meio de problemas ali na vida pessoal dela. Você vê que tem umas nuvens aqui, que a imagem tá meio borrada, parece que não dá nem pra entender o que é cada coisa, né? Ou essa pessoa é confusa internamente ou externamente. Porém, essa carta aqui, né, me fala mais de situações externas até nesse momento, tá? Então, às vezes a pessoa tá ali com uma carga de problema grande mesmo e acaba misturando aí a vida afetiva, amorosa, o relacionamento com você, entra tudo aqui nesse bolo. Mas não descarta aqui também a possibilidade de ser uma pessoa aí um pouquinho instável, né? Talvez, tá? Mas adapta para essa situação, né? Se essa parte aí não se encaixa, saiba que aqui, como eu falei, a palavra-chave é intensidade. Mas bora ver mais coisas aqui, bora lá. Já vi que a energia é forte mesmo, viu? Aqui, gente, quando eu trabalho assim tema, né, o que tem de mais forte e tal, eu vou usando aqui arcanos maiores e menores pra gente decalhar a energia, tá? Então eu quero ver aqui cada revelação direitinho, vamos colocar um arcano maior pra cada,
Vamos colocar aqui o arcano maior para cada revelação. E a gente vai complementar com os arcanos menores, tá bom? Vou colocar assim, tá dando para vocês visualizarem. Então, vamos ver aí qual é a situação principal, né, para cada revelação, tá? E a gente vai detalhar aqui com os arcanos menores. Depois eu vou fazer um panorama geral também da situação com o baralho cigano. Revelação aí da espiritualidade cigana sobre essa situação, tá? Vamos lá. Vamos ver aí talvez essa pessoa. Vamos ver quais são as 2 revelações aqui da espiritualidade. Bora lá. Aqui, ó. Situação número 1. Segunda revelação. Vamos ver aqui os detalhes. Aqui é a terceira revelação. Aqui eu vou fazer assim pra gente se concentrar, né, em cada ponto aí de uma maneira melhor, né? Então vamos lá. Vamos ver aqui a primeira revelação. Olha só, meus amores, a carta da torre, tá? Então, tô falando aí que a situação, aqui eu sinto, nossa, gente, que coisa, é como se a situação de vocês tivesse ficado um tanto quanto imprevisível, e é algo, gente, que vocês não têm como controlar, tá? Então, aqui a gente tem a torre, o 5 de espadas e o rei de espadas. Então, aqui realmente confirma aquela situação que eu falei pra vocês, de uma certa confusão, né, de uma certa instabilidade. Tá vendo aqui? Eu sinto mais do que uma situação instável, eu vejo assim uma situação imprevisível, né? Parece que você não sabe o que esperar dessa pessoa. Você simplesmente não sabe o que esperar, ou da pessoa ou da situação, tá? Porque eu vejo que tem muita coisa aqui em jogo, né? Como eu falei, essa pessoa pode ser sim alguém tanto quanto complicado, porque aqui o 5 de espadas fala a cartinha aqui da vitória se honra, né? Então aqui, essa pessoa talvez tenha aprontado alguma coisa, talvez tenha tido aqui um afastamento, um tumulto realmente aí entre vocês. E essa pessoa aí talvez achou, né, que tinha saído por cima, né, que ia se dar bem na situação, que tomou uma decisão boa. E aqui eu vejo um grau de incerteza muito grande, tá? Essa pessoa hoje com algumas inseguranças. Então, ou a situação de vocês começou assim de uma forma muito rápida, muito intensa, ou a situação é muito confusa. Então, o que é que eu vejo aqui? O que é que a espiritualidade está situando você? Por mais que a situação esteja complicada, né, que tenha tido um abalo aí na estrutura de vocês, ou que esteja talvez começando, né, e a situação assim não está tão estruturada como você gostaria, a espiritualidade está falando aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, né, o desfecho aqui dessa situação. Aqui o rei de espadas, a pessoa tá colocando as ideias no lugar, tá? Então aqui pede um pouquinho de calma, porque eu vejo, né, os ânimos aqui se acalmando, meus amores, tá? Essa pessoa aqui parece que não tava nem conseguindo pensar direito, ó, né? Talvez estava misturando, como eu falei, tava misturando, a pessoa talvez estava misturando aí o sentimento com paixão, né? De repente tem algo aqui mais profundo em relação a você, mas a pessoa tava só ali na superfície, né? Porque aqui tem um pouquinho de autossabotagem também, ou era um relacionamento que tava indo bem, de repente as coisas assim desandaram de uma forma que você foi talvez surpreendida negativamente. Eu já falei aqui, é uma situação difícil de controlar. Os pensamentos aqui em torno dessa situação são muito difíceis. Tanto essa pessoa pensando muito em você, como você pensando nessa pessoa aí, como também algumas crenças limitantes atrapalhando, né? Aqui, como eu falei, a vitória sem honra. Talvez essa pessoa não tenha se sentido assim merecedor de você em algum momento, merecedora. Ou existe algum problema aí entre vocês, como eu falei, interferências externas, tá? Porém, o que eu vejo, essa pessoa tendo maturidade, raciocinando direitinho aí pra tomar melhores decisões, entendeu? Então, a primeira revelação aqui que eu vejo é isso. É uma situação que tá um pouquinho complicada, tá instável, tá meio que imprevisível, porém aqui vem anunciando, né, um período de estabilidade maior aí pra vocês, né? Ainda tem aqui mais 2 revelações pra gente ver, mas eu já vejo aqui de cara que é alguém que está organizando mais os pensamentos. Então, se agiu com você de uma maneira confusa, se não sabia direito o que queria, se não estava se achando assim meio merecedor, né, de você, se não estava ofertando aí uma estabilidade, a pessoa já está repensando, né? O rei de espadas é muito inteligente, tá? É uma pessoa aqui que está amadurecendo. Então, talvez até a perda aí de vocês tenha sido um baque para essa pessoa, né? Ou alguma coisa aí que aconteceu, né? Adapte para essa situação. Tem até uma simbologia que parece umas borboletinhas, né? Nesse deck. É a pessoa em transformação, mudando a forma de pensar, dando o braço a torcer aí, aceitando algumas situações, pensando muito na situação de vocês. Como eu já falei, é uma coisa intensa, né? Parece que você chegou e você mexeu com as estruturas dessa pessoa, tá? Isso é inevitável. Pessoa que fica muito mexida por conta de você. Porém, por alguma razão, aí a pessoa talvez tenha tentado escapar, né? Tenha tentado fugir ali um pouquinho, ou não tenha se sentido merecedor, né? Aprontou alguma coisa, tá? Devido ao quê? Que eu já expliquei pra vocês. É uma pessoa que em algum momento aí ficou confusa ou confusa com alguma circunstância, tá? Vamos ver aqui o que mais. Vamos ver continuação aqui da leitura. Olha só que perfeição, meus amores. Arcano 16 e arcano 17. Tá vendo só aqui?
Então, a estrela vem depois da torre mostrando nessa fase aí de turbulência ficando para trás, tá? Ai, gente, que lindo. Olha só a vitória aqui nos caminhos de vocês. 4 de paus. Bora ver aqui a segunda revelação. E o 7 de paus. Por mais que seja uma pessoa assim, gente, que se defende, né? A gente já viu aqui, é uma pessoa que vai dar o braço a torcer. Essa pessoa vai admitir a intensidade do sentimento de vocês, vai admitir que precisa de uma cura, que precisa melhorar em alguns pontos, tá? Vai admitir aí que tem esperanças, olha só, de ter um futuro aqui bem bacana com você, um futuro aqui maravilhoso, tá? Com a estrela. Gente, olha só, aqui um casamento, né? Uma festinha, tá? Então, essa pessoa aí querendo estruturar realmente as coisas com você depois de um certo abalo. Tá bom? Por mais que a pessoa às vezes queira se justificar, queira fazer as coisas ali do jeitinho dele ou dela, né? Vai dar o braço a torcer aí aos poucos, vai amadurecendo sim, tá? Aqui eu vejo, inclusive, vocês numa certa posição de vantagem, tá? Porque o 7 de paus, ó, fala que é como se a pessoa quisesse se defender, né, desses outros bastões aqui, mas a pessoa tá numa situação de vantagem, a pessoa tá aí por cima, entendeu? Então aqui eu vejo vocês realmente conseguindo, né, dar a volta por cima, a pessoa vai perceber isso. Né, que você tem mais vantagens, né, que você não tá entrando aí em joguinho, sabe, que você não tá engolindo bola, que você não tá se passando, né, em algumas situações aí, ao contrário, né, aqui, ó, você estável, né, você aí proporcionando, né, como é que eu posso dizer? Ou você, assim, essa pessoa desejando, né, ter uma reestrutura com você, né, uma vitória, uma volta por cima e tal. 4 de paus é uma carta maravilhosa. Junto com a carta da estrela, então, nem se fala, né? Então, por mais que a pessoa queira vir com algumas questões ali do jeitinho dele ou dela, é como se vocês fossem se conciliar, achar que um equilíbrio, uma cura, tá? Uma resolução aqui para essa torre. Então, provavelmente a situação de vocês tende ainda a se estruturar, por mais que agora esteja muito confusa, né? Que é como eu falei, morrons aí meio que inesperados, né? A situação de vocês, tá? Talvez você chegou apostando ali suas fichas, né? Que ia ter de cara essa estabilidade, porém vieram alguns pormenores, né? Atrapalhando a situação de vocês, mas eu vejo aqui tanto você como essa pessoa colocando a cabecinha no lugar, sabendo conduzir essa situação rumo aqui a uma vitória. No centro do jogo, o 4 de paus, tá? Então, alguma coisa aqui ou vai voltar a ser como era antes, né? Pelo menos essa pessoa deseja, né? A espiritualidade revela aqui que isso tá na energia da pessoa. Alguém assim que quer baixar a guarda, né, quer admitir aí que determinadas posturas não tá sendo assim muito interessante, né, pro relacionamento de vocês. Aqui eu vejo saudade, idealização, tá, meus amores? Essa pessoa idealizando aqui uma vida com você, entendeu? Essa pessoa idealizando aí bons momentos, aqui tem muita paixão também, né, muita paixão. Já falei pra vocês, a palavra é intensidade aqui, né, e o 4 de paus no jogo só vem reforçando essa energia, tá? Então aqui, ó, a revelação aí, né, número 1, a pessoa colocando a cabeça no lugar. A revelação número 2, as coisas aqui fluindo pra vocês, se estabilizando, né? Entrando aí nos eixos. Pra alguns aqui tem até uma união mesmo. De repente, um casamento, um noivado, alguma coisa assim pra um grupo, tá? Nem que seja pra uma pessoa aí que tá vendo essa leitura, mas vai bater. A reconstrução aqui de um casamento, de um noivado, de um namoro, certo? Então aqui eu vejo que tem ajustes aí pra vocês, mas que vocês vão ter inteligência, né? Pra tomar as melhores decisões, tá? Vamos ver aqui o que mais. Olha, o imperador, gente. O imperador, junto com 5 de copas. Junto aqui com 3 de ouros. Olha só, meus amores. Essa pessoa aqui, para alguns, né? Para alguns aqui, para uma minoria, houve uma situação aqui de triângulo, né? Dentro desse contexto, tá? Talvez tenha uma terceira energia aí entre vocês, porém isso vai ser resolvido, tá? Aqui eu vejo uma pessoa assim, que talvez em algum momento essa pessoa tenha adotado uma postura assim muito rígida com você. Tá? Uma pessoa que não quis admitir sentimento, uma pessoa que não quis ceder em alguns pontos, que ficou insistindo muito. Aqui eu sinto muita energia de teimosia, de insistência em algumas questões, tá? Uma pessoa que ficou ali com o pé atrás, mas a pessoa já se arrepende disso. É alguém que agora quer realmente colaborar. Olha só aqui. A pessoa tá trabalhando, tá se empenhando, tá? Talvez tenha sido alguém que demorou muito aí pra reconhecer a sua importância na vida dele ou dela, pra reconhecer que a situação de vocês podia ter dado certo. E se a pessoa realmente aprontou, né, causou aí uma torre entre vocês, se a pessoa se afastou, mentiu, brigou, se a pessoa esfriou, né, mudou com você, é alguém que já tá arrependido ou arrependida, tá? Então aqui fala disso, de alguém que quer realmente se comprometer, assumir aqui uma postura de responsabilidade com você, o rei de espadas, o imperador. Então é uma pessoa assim, que às vezes não é alguém assim muito, pelo menos na energia de hoje, uma pessoa tão sensível. A pessoa tá de uma forma assim mais prática, né, pensando ali em colocar a mão na massa e resolver a situação de vocês, tá?
É alguém assim, pelo que eu tô vendo, é uma pessoa que tem talvez alguns outros compromissos hoje, algumas outras responsabilidades que não tem, né? Quem vive aí com a cara pra cima, né? É difícil, né? Então, talvez a pessoa tenha que fazer uns ajustes aí, né? Pra vocês se resolverem, tá? Se vem aqui uma terceira energia, né? A pessoa já tá arrependida, gente. Talvez aí se, sei lá, pai, mãe, filho, rival, outra pessoa entre vocês, alguém que não tá bem, não tá confortável com essa situação e vai querer resolver, tá? É só você adaptar. Né? Se não serve pra você essa informação, tudo bem, mas tem gente aqui que vai servir, né? Se eu for uma pessoa muito orgulhosa, uma pessoa muito durona, muito mandona, intransigente, indiferente, sabe? Distante, aí fria com você, a pessoa já tá se sensibilizando, né? Agora vem aí do jeitinho dela, querendo se entender com você, querendo construir ou reconstruir algo, mas é do jeito aí da pessoa. Tá? Do jeito da pessoa, com base ali naquilo que ela acredita, né? Às vezes não tem muita sensibilidade, mas vai querer fazer dar certo aí do jeito dele ou dela, né? Aqui eu vejo até atitudes práticas, não só palavras, mas atitude, né? Isso é importante. Bora ver aqui mais coisas, tá? Fazer só um geralzão aqui, um complemento no baralho cigano, porque eu acho importante, né? A espiritualidade cigana também dá aqui o seu recado acerca das revelações aí dessa pessoa em relação a você. Vamos ver. Fazer aqui um complemento geral, tá? Pra gente ver aqui a energia principal no baralho cigano. Vamos ver aqui, ó. Aqui vem a carta dos peixes, pássaros, vão ser 6 cartinhas, tá? Carta da cruz. A carta, o livro, aqui carta da torre. Alguns podem estar assim um pouquinho afastados, abalados, né? Parece que a situação de vocês tá meio que estremecida para alguns, ou passando por uma fase aí de ajustes, né? Onde vocês realmente vão ter aqui uma vitória, tá? 2 cartinhas que falam de comunicação. O que é que eu falei para vocês? Que a pessoa tava amadurecendo, ó. Aqui, essa carta tem 2 cartas dos pássaros, né? E aqui, a coruja, uma é pássaro mesmo, a outra é coruja, que fala da comunicação com sabedoria. Né, a pessoa aí quebrando algumas barreiras no diálogo, sabe? Diálogo muito fútil, diálogo muito superficial. Eu vejo uma tendência aqui disso melhorar. Pode não ser pro dia do dia pra noite, porém com insistência, uma persistência aqui as coisas, ó. Uma comunicação aqui mais abundante entre vocês, entendeu? Então é uma pessoa que é um pouquinho fechada, né? Às vezes, ó, se isola, né? Por alguma razão, mantém a postura, era imperador. Tem aí, né, talvez um império aqui, né, para administrar, talvez tenha coisa de trabalho, de burocracia, de compromissos aí realmente para resolver, porém tem esperança aqui de se comunicar, de conversar com você para ter uma vitória. Aí aqui fala de algum sofrimento também. Talvez essa pessoa se arrependa de alguma coisa, ou quer agir, né, com medo de lá na frente se arrepender, né, de alguma questão, tá, meus amores? Então, aqui é a cereja do bolo, ó, falando comunicação, revelação pra vocês, sabedoria, essa pessoa aprendendo, né, com alguns tropeços aí na vida, pra ter uma vitória aqui com você. Mesmo pra quem tá afastado, fechadinho, com a comunicação complicada, né, mesmo pra quem tá passando aqui por essa situação, uma loucura aí, mas as coisas tendem a se estabilizar aqui entre vocês, tá bom, meus amores? Vejo aqui começando com conversa, comunicação e as coisas realmente fluindo. Tá? Você é alguém importante aí pra ele ou pra ela, tá? Não tenha dúvidas, né? Por isso que vem ali aquela carta do 4 de paus, a cartinha da estrela, um certo otimismo aqui, uma esperança nessa situação, tá? Mas tem que ter paciência porque a pessoa como eu falei já, né? Um pouquinho teimosinha, mas vocês vão conseguir lidar com isso, com muita sabedoria aí, tá bom? E diálogo. Então é isso, meus amores, gratidão. Nosso mantra de hoje, todo dia minha vida cresce e melhora. Bora lá então pra leitura do número 2. Olá, grupinho de número 2, vamos ver 3 revelações dessa pessoa em relação a você, bora lá? Começando aqui, com o oráculo. Vou tirar uma energia principal, situar aqui a energia da sua situação, da pessoa, vamos ver. 3 revelações muito fortes dessa pessoa. Opa, já quis virar aqui o rochedo, eita gente, nossa senhora. Que pessoinha complicada, que eu já vi, né, que a pessoa aí é uma rocha, né? Parece que é uma pedra, parece que é uma pessoa aí difícil de sensibilizar, que é difícil você achar, pelo menos, que mexe, né, com ele ou com ela, tá? Então aqui mostra, assim, né, uma pessoa um pouquinho mais rígida nesse momento, né? Não sei o que aconteceu entre vocês, mas aqui alguns podem estar até com probleminhas na comunicação, né? Talvez estejam aí bloqueados, alguma coisa assim, né? Parece que existem aí algumas barreiras entre vocês, né? Pode ser aqui. Tá me vindo um pouco de energia de distância, né? Geográfica, mas se não for, tudo bem. Aqui pode ser uma pessoa que tem aí um certo orgulho, né? Que tem um pouquinho de medo de se entregar, tá? Mas aqui eu vejo o seguinte, gente. O que a espiritualidade vem falando, né? De primeira revelação aí, ou pelo menos de introdução para você aqui da opção do número 2, é assim, o rochedo, né?
É uma situação que é um pouquinho complicada e rígida, mas é uma situação que é firme também, tá? Então, a partir do momento aí, de repente, que essa pessoa se decidir, né, digamos assim, vir na sua direção, assumir, resolver um problema, você vai sentir algum tipo de firmeza aí nessa pessoa, tá? Pode ser que demore, né? Pode ser uma pessoa difícil, aí um pouquinho de tomar atitudes, né? Uma pessoa um pouquinho mais devagar, que não dá um acesso assim tão fácil. Às vezes eu sinto que você fica até um pouquinho desconfortável ali, sem saber muito bem lidar com essa pessoa, né? Como eu falei, às vezes a comunicação tá um problema, alguns aqui estão bloqueados até. Me conta aí nos comentários se é pra você essa situação. Porém, é isso que eu falei, né? De repente as coisas se transformam, né? Vão acontecendo e em algum momento, né? Talvez aí até mesmo pelo tempo, né? Porque um rochedo não vem aí da noite pro dia. Ali vem pedrinha por pedrinha, né? A coisa vai se formando. Então, às vezes, até as dificuldades ali vão ajudando, né, a consolidar a situação de vocês, a tornar uma situação mais firme, né? Você vai passando por tanta provação, daqui a pouco você para e percebe, nossa, já passamos por tanto problema, né? Já passamos por tanto problema e eu ainda tenho interesse na fulana, no fulano, a gente ainda tá aqui, a gente ainda se gosta, então isso pode chamar a atenção da pessoa como sendo algo especial, como sendo algo forte, entendeu? Algo assim que tem uma certa base, tá? Então, por mais que a situação seja desafiadora, tem a possibilidade também de vocês sentirem uma firmeza aí por parte dele ou dela em algum momento, né? Vamos verificar aqui pra gente ver como é que se desenrola aí essa situação, tá? Então, 3 revelações aqui pra você, pra gente explanar essa energia no dia de hoje. Vamos desmembrar aqui essa energia, depois eu vou fazer também um complemento lá no baralho cigano. E vamos começando aqui com os arcanos maiores, tá? Pra gente ver as revelações mais fortes aí, o que tem de mais intenso, né, dessa pessoa a seu respeito hoje. Vou colocar aqui e vou fazer assim pra gente aproveitar mais, né, cada situação, pra gente se concentrar melhor, tá? Eu gostar assim também de trabalhar dessa maneira, a espiritualidade vai pedindo, a gente vai atendendo. Vamos ver aqui. Que vem aí 3 situações, né, fortes dessa pessoa em relação a você. O que é que a espiritualidade quer te revelar, o que quer te mostrar hoje? Vamos ver aqui. Então, vamos com a primeira situação aqui, os detalhes, pra gente destrinchar a energia. Segunda situação. E a terceira revelação aqui pra você. Vamos ver. Só organizar aqui direitinho, ficar mais bonitinho. E bora lá, vamos ver aqui o primeiro arcano maior que vem pra você. A sacerdotisa. É uma pessoa misteriosa, né? Aqui, como eu falei. A pessoa que às vezes é inacessível. 5 de ouros, eita. E o 6 de copas, gente do céu, que interessante. Olha só. A pessoa, aqui engraçada, essa pessoa parece que realmente cria aí a parede, né, entre vocês, tá? Tenta, né? Na verdade, tenta. Porém, a conexão de vocês é muito especial, já vou dizendo, né? Essa sacerdotisa sente 1 milhão de coisas, tá? Sente falta, sente saudade, sente desejo aí de estar perto, né? Aquela vontade de se satisfazer, de matar a vontade mesmo, de beijar, de falar e tudo. Sente isso tudo, mas fica ali plena ou plena, né? Mantendo uma postura, né? Todo trabalhado aí no mistério, no enigma, né? Então, a pessoa que, por alguma razão, vem se mantendo aí numa postura de muita discrição, tá? De muita reserva, tá? Uma pessoa aí que tá nessa energia aqui hoje. Porém, a intuição, a energia não mente, né? Então, aqui tem situação assim, a pessoa evita pensar, né, por algum problema aí, por alguma situação, a pessoa quer se controlar, na verdade. Ou mas nem que evita pensar, às vezes quer pensar um pouquinho menos, né? Quer segurar ali a onda dela, quer segurar os instintos, né? Os instintos, tá? A pessoa quer ser um pouquinho mais racional, porém a energia não mente, né? Aí vai dormir, sonha, né? Aí do nada lembra. Então é uma coisa que é uma conexão aqui muito forte entre vocês, tá? E aqui muitos podem estar realmente, como eu falei, ou bloqueados, afastados, né? Distância geográfica, tá? Para alguns. Ou, né? Um tempo aí já sem se ver, né, sem se comunicar direito, e aqui vai batendo aquela carência, aquela falta, tá? Aquela falta, aquela saudade da sua. A cartinha da carência, 5 de ouros, e o 6 de copas, tá? Que é a cartinha da saudade. Carência e saudade aqui. Então, sentindo falta do outro, talvez tenha aqui uma energia. Parece que aqui a espiritualidade fala assim, que é uma pessoa que lembra muito de você, tem um carinho, tem muito sentimento, né? Porque essas 2 cartinhas aqui falam disso. Mas a pessoa não fala, aí vai deixando a desejar, vai deixando as coisas esfriarem entre vocês. Aqui tem até a simbologia como se fosse neve, né? O frio, tá? Então a pessoa acaba ficando assim tão calada, tão quieta ou quieta, que as coisas vão esfriando. Porém, né? Eu vejo que, de certa forma, vocês têm uma conexão tão forte, tem lembranças aí boas que acaba vindo à tona. Né? Então mexe com você de novo. Então é uma coisa que vocês não conseguem esquecer.
Nem essa pessoa consegue esquecer e nem você consegue, entendeu? Então vamos ver como é que vai se desdobrar aqui essa situação. Mas hoje, né, o que é que a espiritualidade já revela aí pra vocês? Que existe uma conexão muito grande, talvez aí pouco contato, pouco diálogo, muita lembrança, né? Talvez, como eu falei aí, a situação talvez tenha começado muito bacana e foi esfriando, né? Talvez a pessoa foi se fechando, com medo de se envolver com alguma situação, tá? Mas aqui vem a vontade de reviver os bons momentos. Aqui eu sinto que tem muita vontade entre vocês, né? O 5 de ouros, né? Fala de uma situação assim que vocês não viveram tudo que tinha pra viver ainda. Ainda tem aquela vontade, assim, digamos assim, de se aquecer, né? É como se essas pessoas aqui estivessem sentindo falta de alguma coisa, estão carentes, estão necessitadas, tá? Então é uma energia um pouquinho complicada, ninguém gosta de ficar carente, mas isso mostra que existe também essa vontade de um viver algo ainda com o outro. É como se você estivesse sentindo falta realmente um do outro, né? Sentindo falta de declarações de amor, de atitudes, de palavras carinhosas, de um afeto, né? E a pessoa não descarta nada disso, ao contrário, a pessoa lembra, idealiza, imagina 1 milhão de vezes, tá? Mas vamos ver se vai tomar atitude, né? Porque por enquanto, essa energia aqui vem mostrando uma certa dificuldade aí entre vocês. Parece que é uma pessoa um pouquinho travada, né? Uma pessoa um pouquinho empacada aí, que não sai do lugar. Porém, vamos ver aqui, né? Vamos ver como é que fica a situação. Olha, gente, o eremita, tá vendo só? Então, aqui houve algum afastamento. Ou essa pessoa, o Patrick Copas, ou essa pessoa tá tirando um tempo aí pra pensar, o As de Espadas, né? Pra clarear as ideias. O eremita, né? Sempre me passa aqui a energia de uma pessoa que não quer agir de qualquer forma, né? De uma pessoa que para pra pensar muito antes de alguma situação. Aqui eu sinto, como eu falei, ou essa pessoa quer dar um grande passo aí na sua direção, tá? Quer passar essa firmeza, essa determinação que eu falei pra vocês, quer passar essa segurança. Então é alguém que vai com calma, que vai analisando, quer ter muita clareza, precisa esclarecer algumas coisas aqui, ó, em relação a vocês, no campo afetivo, emocional. Pra quem tá afastado, eu vejo que é uma pessoa assim que, gente, nada do que se oferece a essa pessoa, ele ou ela se satisfaz. Porque aqui o que é que tá sentindo falta? De você, tá? É como se você que preenchesse ali, né, aquele buraquinho que tem no coração dele ou dela, parece que é um encaixe perfeito, né? Então, nesse momento aqui, essa pessoa realmente tá sentindo falta disso. Talvez não tenha valorizado aí o sentimento, né? Enquanto era tempo, enquanto você deu uma oportunidade, mas alguém tá refletindo muito. Pensa até aqui no início, um reinício com você, em esclarecer as coisas, tá? Então, As de Espadas fala assim, que por mais que vocês estejam, né, um pouquinho aí, cada um pra um lado, a espectadora vem falando que tem essa vontade, tem esse desejo, esse sentimento, e a pessoa precisa esclarecer isso com você, que não é uma indiferença. Que não é uma indiferença, é uma situação aí talvez mal resolvida, ou uma pessoa muito travada e bloqueada nesse momento, entendeu? Porém, aqui eu sinto energia de prudência, né? A pessoa querendo conversar, querendo esclarecer algumas coisas com você antes de partir aí para um próximo passo, tá bom? Vamos ver aqui qual é o terceiro arcano maior, arcano de força aí da situação de vocês, a carta da morte. Gente, muitos estão afastados aqui, tá? Muitos mesmo. Olha, o 10 de copas. E o 9 de copas, gente do céu, mas tem sentimento aqui pra dar e vender ainda sobra, né? Transborda, tá? O sentimento aqui que existe entre vocês. A maioria realmente está afastado, como eu falei, né? Já disse aí no começo, podem muitos até estar bloqueados, ou bloqueados mesmo ali na rede social, no aplicativo, ou bloqueados emocionalmente, com tanto medo, assim, de chegar perto dessa pessoa. Talvez você já tenha tentado se aproximar, a pessoa não deu brecha, né? Talvez você tenha tentado aí viver uma situação e a pessoa foi ali, né? Toda rígida, né? Fria, realmente. Mas aqui, olha só, o que eu falei pra vocês? Tem sentimento ou não tem? Me contem aí. Que as cartinhas pra vocês visualizarem, tá? Tem muito sentimento. Então, se houve um afastamento aí mesmo com planos, né? Com desejos aí pra serem vividos no futuro, tá? Tudo isso tava aqui. Porém, por alguma razão, talvez tenha coisas que essa pessoa realmente precisa transformar. Tem coisas, talvez, que essa pessoa precisa resolver na vida dele ou dela antes de vir aqui começar esse novo ciclo com você. Mas eu já tinha dito aqui, ó. É alguém que quer um início ou um reinício, né? O As de Espadas. Tá? E esse reinício aí tende a ser promissor, porque aqui tem muito desejo, olha só. A cartinha do desejo, né? Pra vocês que já conhecem um pouquinho de tarô, já sabem que é desejo mesmo físico, né? Mas aqui também tem o desejo emocional, né? De viver algo, de se conectar mais com você. Então, pode ser realmente que a pessoa esteja nessa energia, a imagem que é tudo, tá? Tá muito reflexiva. Essa pessoa aqui da número 2 tá muito reflexiva. Tá pensando demais, tá? Por mais que você ache que não, né, que a pessoa nem liga, que nem lembra, é exatamente o contrário. Aqui tem gente achando que a pessoa não liga, que não sente falta, que não tá nem aí, que não deu valor. Mas existe aqui, ó,
10 taças, né, de sentimento aí entre vocês. Um amor muito verdadeiro, muito intenso. E que aqui a situação de vocês vai ser dada aqui uma oportunidade para vocês conversarem, para vocês esclarecerem algumas questões. E até eu vejo aqui chegarem, né, as vias de fato, né? De se amarem aí mesmo, né? De viverem, de se permitir alguns momentos. Porque eu já vejo aqui que tem muita falta. A pessoa tá sentindo falta aí do contato, tem esse desejo, essa vontade. Então aqui eu vejo que é uma transformação para melhor. Essa pessoa está numa fase de transformação, sim, certo? Por mais que seja aqui, né, esse rochedo veio as de espadas, que é a carta que fala da espada da verdade, né? Do esclarecimento, dos novos inícios, tá? Então, aguarde, né, esse rochedo aí também e se desmanchando aos pouquinhos, tá bom? Porque tem muito sentimento aqui, essa pessoa, você é um 10 de copas pra ele e pra ela. Então, calma que as coisas aqui vão fluir aos pouquinhos. Aqui fala de mudanças e novos ciclos pra vocês, tá? Vamos ver aqui o que mais, vamos clarificar mais aqui a energia no baralho cigano. Não acabou ainda não, tá? Só quero ver aqui mais alguns detalhes pra gente deixar aí com chave de ouro. Vamos clarificar aqui mais a energia. Vamos ver aqui, vou trazer 6 cartinhas do baralho cigano pra gente ver aqui a cereja do bolo, né, da leitura. Vamos ver o que é aqui dentro pra vocês. Tem aqui também uma revelação da espiritualidade cigana, um complemento, né? Cartinha da criança, da chave, o buquê. Olha só, gente. Você vai dizer que essa pessoa não gosta de você? Essa pessoa adora você, tá? A carta do sol. A pessoa que é louca por você, na verdade. Olha aí, gente do céu. Ó, pequenos obstáculos, tá vendo as pedrinhas aqui de novo, né? As rochas aqui, ó. Pequenos obstáculos, tá? Se desse sintonia aí das cartas, né? Como os oráculos se comunicam. Porém, olha só quanta coisa boa que tem aqui. Pequenas dificuldades, meus amores. Pequenas dificuldades ali nos caminhos de vocês. Perfeitamente contornáveis, tá? Isso aqui, né? Por mais que seja uma situação complicada, mas olha o tanto de sentimento, meus amores. Olha só o sol com o coração. Então, aqui é um sentimento escancarado, né? Como eu falei, a pessoa pode não falar, mas vocês sentem a conexão. E em algum momento essa pessoa vai jogar aí a verdade, né? Vai se abrir com você, tá? A carta do sol fala disso, de abertura, de iluminação, das ideias aqui clareando, exatamente aqui junto com o Ais de espadas, né? Que é uma de ouro. Então, é uma situação que essa pessoa quer esse novo início com prosperidade, abertura de caminhos para vocês, né? Uma situação que pode crescer, se desenvolver e se resolver aqui, né? Para vocês, tá? Com alegrias. Então, aqui realmente eu tava sentindo, ó, era a cereja do bolo realmente para a revelação do número 2, as cartas no baralho cigano, tá vendo? O buquê dessa pessoa aí é apaixonado por você, tá? Vê muita beleza, só pra pessoa extremamente quieta, tá? Na energia aqui de hoje. Né? A pessoa tá precisando talvez se resolver, se decidir. Mas eu falei pra vocês, quando vier essa pessoa tende a vir resolvido, tende a vir mais decidido, tá? Deixando pra trás algumas pendências, tá? E aqui, muitos de vocês vão sentir uma firmeza maior, né? Nesse coração aqui, nesse sentimento, tá? Boas surpresas aí pra vocês ainda. O problema aqui é que hoje a pessoa tá, né? O desfecho aqui da situação tá meio que travadinho aí ou travadinha, tá? Mas pede paciência da parte de vocês para esses novos inícios aqui, né? Com caminhos mais abertos, tá? Então, é isso, meus amores. Boa sorte aí pra vocês, tá? Gratidão pra você que ficou até aqui. Até o nosso próximo vídeo. Beijo.